Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Acho que o episódio é dividido, né? Eu tô com um convidado e com uma convidada aqui, uma mesa dos sonhos, uma mesa especial. Mas o meu convidado, ou o nosso convidado, né, Rê? Ele também tem um podcast, eu vou deixar ele se apresentar, contar. Então ele me convidou pro dele, eu convidei ele pro meu, e aí agora a gente vai fazer, ele tá aqui, depois eu vou voltar, tá? E aí vou participar do dele também, vou deixar ele se apresentar também. Gostaria que a Renata se apresentasse, contasse um pouquinho, então, da história deles, da jornada deles pra vocês. E ou você? Primeiro você é o convidado de honra. Obrigado, ó, Forjados Podcast, já vou começar já falando aí do meu, também fazendo um merchan. Mas sim, e prazer, eu sou Jefferson Basílio, trabalho há mais de 20 anos na área comercial, né, na parte de vendas. E hoje meu propósito, assim, é ajudar líderes a inspirarem equipes e fazendo seu time bater meta, né? Que eu acho que esse é um desafio gigantesco, né? Liderar e inspirar é muito difícil fazer as duas coisas muitas vezes nas empresas. Então, o meu propósito é esse. E não é pedir demais, né? E não é pedir demais. Inspirar não é pedir demais. E a gente vai falar bastante disso também, vai ser bom. Ainda mais em áreas comerciais. Com certeza, que vocês sabem bem o quanto é difícil, né? Manter liderança e inspiração juntas num ambiente de tanta competição, né? Bem difícil. Aproveitando falar de comercial, deixa a Renata se apresentar também, porque assim, né? Eu tô com 2 comerciais aqui. Ó, parceiro. Que beleza, né? Então se apresente, Rê. Bom, pessoal, um prazer, né? Tá acompanhando vocês nessa conversa. Acho que a Nath já deu spoiler, né? Hoje eu tô muito feliz. Passo a liderar as áreas de comercial e marketing na Etos. E também tem uma história muito bacana, né? Essencialmente numa área de marketing, mas que me fez me ligar, né, para a área comercial. Nossa, que interessante, né? Sair do marketing para o comercial não é tão comum, né? Exatamente, né? Normalmente, muitas áreas acabam fazendo ao contrário, né? Então, assim, você sai do comercial para ir para o marketing e eu acabei fazendo, acho que o caminho inverso. Então, muito traumático, não? Só por curiosidade. Eu acho que foi mais inspirador do que traumático. Que legal. Essa foi a palavra. Acho que a minha história com o marketing sempre foi muito voltado com o comercial. Então, é uma área que tem muita conexão, né? Essencialmente, olhar o ponto de vista do marketing para ajudar a vender. Então, aí pensei, por que não eu mesma vender, não é mesmo? Que legal, legal. E já com a expertise de marketing fica mais fácil. Que fica muito mais fácil. Acho que quando você começa, como eu comecei, do marketing para o comercial, a gente tem uma facilidade de entender esse futuro cliente. Você cria estratégia, né? Agora, pra gente começar aqui aquecendo, vou fazer uma pergunta que eu tô curiosa já faz um tempo, Jefferson. Essa a gente não combinou, tá? Então vai ser aqui vai ser na emoção. Forjados é por causa do filme? Não é por causa do filme, não é. Que curiosa. Porque tem a Forja, né? Tem um filme. Mais ou menos, vai. Mas eu acho que tá mais relacionado a essa questão do processo da forja, sabe? É um processo do aço ali com fogo. Porque esse filme mexeu muito comigo. Eu assisti o filme, é bem legal, inclusive. E ele também se relaciona com isso, né? O filme. Porque ele vai forjando ali o garoto, inclusive, né? Mostrando pra ele valores. Eu uso esse filme muito, em alguns trechos, pra cultura. Porque ali falou muito sobre cultura, sobre propósito. Mostrou que quando o propósito é forte, as pessoas realmente fazem aquilo que elas precisam fazer, né? E mostra também essa parte, assim, quando você não tem um propósito também é terrível, né? Você vê, ele era perdido, não sabia o que ia ser da vida dele. Aí ele encontra alguém, né? Que é a ideia do líder, né? Que é isso. Ele encontrou alguém que era um mentor ali que pudesse orientar ele. Tem um pouco a ver, mas eu pensei mais no processo mesmo da forja, sabe? Do aço, fogo, aquela coisa de... O processo é muito, né? Interessante. E ele traz muita conexão com a vida, né? Sim. A gente é muito moldado, assim como o fogo e o aço vai se moldando, a gente também, né? As dificuldades são como o fogo pra gente, né? O fogo vai fazendo a gente sofrer ali as consequências, às vezes, dos problemas, das situações, mas aquilo vai transformando a gente. Então, e não tem como chegar nessa transformação sem passar por essa dor, né? Exatamente. Não adianta, não vou conseguir. Por isso que é a forja, né? Por isso que você vai sendo forjado nessa dor. Eu tinha essa dúvida. Queria saber se era Agora vou devolver uma pergunta. Quero fazer uma, então. Por que Etos? Muito bom. De onde saiu Etos? Etos é a
tríade do Aristóteles. Ele fala que para você ter uma boa retórica, você precisa de 3 coisas. Ethos, pathos e logos. Pathos é a paixão. É você falar trazer emoção no seu discurso, né? Logos é a lógica. Então, você trazer o embasamento lógico daquele contexto. E ethos é a parte ética da conversa, Legal. né? Então, quando ele fala que para você ter uma boa retórica, uma boa comunicação, você precisa ter esses 3 pontos. Você precisa ligar emocionalmente, trazer lógica e trazer ética e comportamento, né? Ele fala do comportamento. Então, como a gente trabalha com isso, com comportamento humano, com cultura organizacional, quando eu estudei um pouco sobre isso, na verdade estudei sobre isso há bastante tempo, mas passou batido, né? E quando eu comecei a retomar isso sobre cultura, ir para uma parte mais filosófica da coisa, aí na hora que eu li e falei, putz, isso aqui faz muito sentido pra mim, essa retórica faz muito sentido pra mim, e eu peguei o ethos daí pra colocar esse nome. E os pilares se compõem nisso também na prática. Na verdade, assim, eu peguei o ethos por causa do comportamento, mas não tem como fugir da paixão e da lógica, né? Não tem como. É porque o nome ia ficar muito comprido. Legal. Mas sim, Mas veio daí. Legal. Do Aristóteles. Bom, a gente tem muita sinergia na nossa conversa, porque a gente fala sobre liderança, sobre cultura. Inclusive, no filme tem uma questão, a gente falou do propósito, mas tem uma outra coisa legal também, que é a questão do ritual. Como é que ele consegue manter isso e levar isso para os próximos? Como ele multiplica isso? Com o ritual. Que é exatamente como a gente faz com cultura. A gente acredita, dentro da nossa metodologia, na metodologia da Ethos, uma das coisas que a gente tenta entender com o nosso cliente, quais são os rituais. Porque os rituais dizem muito sobre quem ele é e como que a gente multiplica isso para a base. Né? Então, como líder, a gente precisa entender muito sobre qual é os rituais, e muitas vezes a gente tem rituais inconscientes, né? Que é um perigo. É um perigo, porque as pessoas aprendem muito mais pelo que elas enxergam de comportamento do que pelo que a gente fala. Ninguém enxerga intenção, né? Não tive intenção de falar assim com você, mas falei. E aí, o que a pessoa pega ali? O que você falou, não o que você teve de intenção. Ela vai sentir pelo que ela foi atingida na fala, né? E como liderança, assim, você que trabalha muito fortemente isso, né? Acho que é um ponto no dia a dia. Acho que a Renata também tem muita experiência com liderança. Queria ouvir vocês, assim, nessa questão. Vocês acham que a liderança, ela é uma liderança consciente sobre aspectos, por exemplo, de ritual, ou não? Você fala muito de liderança inspiradora, né? E dessa questão. Como é que isso é na prática? Eu também só queria ouvir a Renata também nesse sentido, principalmente na área comercial. Eu só vou fazer um ponto antes de entrar na pergunta. Você me fez lembrar, eu trabalhei numa empresa de varejo, empresa grande, não sei se eu posso falar o nome aqui, mas enfim. Por mim, pode. Era no Grupo Pão de Açúcar. E ela tinha um fundador, né? Ela era o Abílio Diniz, o saudoso Abílio Diniz. E você falou isso, eu lembrei muito dos rituais que tinha lá, porque uma empresa de fundador, ela tem rituais muito fortes, né? Porque é muito o reflexo do que o fundador acredita. Então, ele era um cara super ativo no esporte. Aí, o que ele fez? Ele criou dentro da empresa uma estrutura que tinha uma academia de primeira geração, assim. Foi meu primeiro contato, inclusive, com o esporte. E ele criou dentro da empresa. E ele ia treinar lá. E aí, ele criou um grupo de corrida, porque ele gostava de correr. Aí, tinha um grupo de corrida, se chamava GPA Clube. Então, ele foi criando rituais... Que tem a ver com os valores. Com os valores que ele acreditava, né, naquela ocasião, que impactou toda a companhia. Então, impactou sua vida, né? A minha vida, inclusive, em relação ao esporte, eu passei a me conectar com o esporte através disso, porque eu era muito jovem, eu tava com 17 anos quando eu entrei na empresa. E aí eu ficava olhando e ele era todo musculoso, né? Ele era todo atlético, assim. Ele tinha 60 e poucos anos, ele era assim... Eu ficava impressionado, falava, cara, o tamanho desse cara, meu. E aí eu falei, pô, como é que ele é assim? Aí eu, acompanhando isso e vendo tudo que ele fazia na empresa e que ele multiplicava na empresa... Eu falei, eu vou fazer também. Então, você vê que assim, o ritual, ele vai contaminando, né? De maneira positiva ou negativa, dependendo do ritual, né? Mas ele vai contaminando o time, a equipe, a estrutura da empresa. Isso é muito verdade. E aí, trazendo o ponto da liderança, não sei se você quer
Falar, eu posso falar também. Não, eu ia comentar que, normalmente, inclusive os rituais inconscientes, normalmente são os mais prejudiciais. Porque são aqueles que realmente a gente vai aderindo por uma força do hábito. E que não tem clareza totalmente com aqueles valores que devem ser empregados, né? Você nem sabe, às vezes tem a ver com o meu, tem a ver com o seu. Quer ver um ritual que a gente não percebe? O líder que chega atrasado. Ele vive chegando atrasado, ele entrega tudo atrasado, vira um ritual, porque é um hábito que ele adquire, e a equipe entende inconscientemente que chegar atrasado tá tudo bem. E aí, muitas vezes, ele é o cara que vai cobrar horário da pessoa. Ele é o cara que vai cobrar prazo da pessoa. Só que ele não é o exemplo disso. Né? Porque ele não faz na prática o que ele fala, né? Isso é bem forte. E hoje a gente tá vivendo uma geração, não tem como não especificar isso, né? Antes, quando eu comecei a minha carreira profissional, imagina que eu ia pensar em talvez ter uma consciência de questionamento em cima da minha liderança em chegar mais tarde. Inclusive, isso era, na minha época, um fator que a gente almejava. Então, quando eu for diretora, eu vou chegar 10 horas. Eu vou estourar. Era a licença que você precisava, né? Tipo, cheguei aqui, agora eu tô livre. A primeira coisa que você via era uma série de comportamentos, inclusive do horário, de falar, putz, quando eu estiver aqui... Eu tenho liberdade. Né? Então, hoje, se você faz isso, cara, é um tiro no pé. Porque, automaticamente, em cima do que essa geração valoriza, ela sente que, assim, putz... A Renata tá aqui, ela tá jogando junto, ela não tá falando que é pra jogar junto, então vamos jogar junto a partir das 10. Né? Exatamente, é o exemplo que vai arrastando, né? Pro bem ou pro mal, né? Isso vai muito no autoconhecimento, né? Total. Porque eu sinto muito isso nas empresas, né? A Renata, antes de estar comigo aqui na Ethos, ela também passou por algumas empresas que ela conhecia o universo de muitas empresas. Então, acho que pode contribuir aqui, não só do olhar de porta para dentro, mas o porta para fora, é o quanto, muitas vezes, essa liderança, ela acha que ela não precisa mudar. Que o problema é a pessoa, é o time, é um time desengajado, é a geração, né? É isso, é aquilo. Mas e você? Quando eu devolvo para ele, eu falo, e você? O que você acha que você precisa mudar pra gente poder ter uma cultura que seja uma cultura que realmente te brilhe os olhos? Fala, pô, essa é a cultura que eu quero na minha empresa. O que você precisa mudar? Muitas vezes ele não sabe. Então, ele não se percebe. Ele transfere pro outro. E aí, o que ele tá ensinando pro time? Eu posso transferir. E é interessante porque isso que você tá falando, eu tô conectando com a minha vida, assim, corporativa. Quando eu saí do varejo, eu fiz uma mudança, eu fiz um turnaround na área comercial. Assim, eu saí da área comercial do varejo e fui para a indústria. É muito diferente. Totalmente. E eu busquei isso, eu fui o meu loucão, assim, eu vou dar um cavalo de pau, porque eu fiquei 20 anos no varejo, e aí eu falei, agora eu acho que assim, se eu continuar nesse mundo que eu já domino, eu não vou viver coisas novas, e eu tenho esse perfil de estar sempre querendo aprender algo novo, sabe? De me desafiar, uma característica que eu fui descobrindo mesmo ao longo da vida. Por isso você faz jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é um negócio novo que surgiu na minha vida também. Eu comecei a fazer. Nunca fiz desconforto. Total. Eu nunca fiz nada de arte marcial, comecei a fazer. Então é um pouco da minha personalidade. Aí eu falei, eu quero ir pra indústria. E aí eu comecei a criar essas conexões e fazer esse contato. Quando eu entrei, eu tive um choque muito grande de cultura, porque imagina, vocês da área comercial, vocês sabem, né? Assim, eu trabalhava num universo que eu dominava, há 20 anos, eu dominava aquilo, eu me sentia muito à vontade, né? Com as áreas, interagir com marketing, com trade, com muita vontade. Só que aí quando eu entrei nesse universo, eu falei, nossa, é muito diferente. Que aí eu percebi que eu não era mais o protagonista, porque vendas na indústria muitas vezes não é o grande protagonista, são as marcas. Sim. Aí eu tive que ir moldando isso. E essa modelagem, que eu acho que quando você lidera pessoas é importante saber, muitos líderes não querem saber da cultura da empresa que eles estão. Eu lembro que eu tinha um diretor... Pelo ego, você acha? Eu acho que o ego pode ser um sintoma, mas eu acho que essa falta, às vezes, até de entendimento, assim, sobre sabe? A liderança, de querer. né? Exatamente. Eu acho que é um pouco da questão da consciência. Tem um autor que fala, né? Que eu posso até me tornar líder. Eu não lembro agora qual é. Mas ele diz assim, eu posso até me tornar líder.
Mas manter-se líder tem que ser propósito. Exatamente. Exatamente. E eu lembro que eu tinha um diretor que ele me fez uma pergunta que ali pra mim foi um divisor de águas, assim. Uma pergunta de feedback, ele sentou assim comigo e falou assim, vamos começar nosso feedback e tal? Falei, vamos, né? Aí ele falou assim, você sabe qual é a missão da empresa que você trabalha? Que legal. Aí eu falei, caramba, que pergunta. Só que eu sabia. Esse é o pior, eu sabia. Porque como eu comecei como operador de caixa, né? Então, lá no GPA que eu falei, eu comecei como operador de caixa. E aí, lá tinha muito essa cultura de você intensificar no atendimento com o cliente a missão da empresa, que era garantir a melhor experiência de compra para todos os nossos clientes em cada uma de nossas lojas. Tem até hoje de cabeça. Pra você ver como era tinha tanto workshop batendo nisso. É ritual. Ritual. Tinha tanto que entrou na minha mente. Quando ele perguntou, ele ficou surpreso, porque eu respondi. Ele falou, nossa, você sabia? Então, assim, eu acho que a gente, quando tá liderando, a primeira coisa que deveria se preocupar é isso. Qual é a missão? Qual é o propósito da empresa? E pouquíssimas pessoas têm esse hábito, né? De deixa eu entender. E isso foi uma coisa que eu procurei fazer na empresa que eu tô agora. E isso é tão importante, principalmente quando a gente fala de área comercial, porque isso enraiza com que a gente transpareça para o cliente o verdadeiro sentido daquilo. Total. Do que a gente faz. Eu passei por um momento bem parecido com o seu, mas não foi troca de segmento. Na verdade, foi troca de atuação, né? Foi quando eu transacionei de marketing para comercial. Então, eu trabalhava uma das maiores operadoras de saúde, essencialmente na área de marketing. E aí, foi quando eu tive a proposta para ir, né, para o WTC, para o comercial. E aí, eu descobri, sabe o quê? Que tudo funciona no PowerPoint. Entendeu? Porque, e foi assim, um choque de realidade para mim, porque o marketing, ele não é desmerecendo, mas ele não tá lá no campo, né? Quando você tá lá na mesa pensando, óbvio, a gente precisa dessa movimentação, mas ainda é um PPT. Mas eu acho que aí entra como é que você mensura isso. Porque é muito... Não é tátil a mensuração do trabalho em si do marketing antes, né? Agora já é mais fácil medir. Você mede engajamento, você mede... Você tem mais métricas. Eu tô falando pela minha experiência. De antigamente era mais difícil. Assim como o próprio RH e tudo mais. Sim. Mas o comercial é mais fácil de medir. Se a pessoa tá performando ou não, qualquer empresa mede mais fácil. Tá vendendo, tá ok. Só que, na verdade, não é isso, né? Nem necessariamente tá vendendo, tá ok. Mas a gente sabe que é mais difícil. Eu acho que é muito por isso, não? Com certeza. Que é mais difícil medir, né? Com certeza. E eu vou te falar que realmente é a equipe entender a eficiência daquele plano. Né? Muitas vezes fica... pelo entendimento, não sei, pela cultura, talvez, e aí também vivi esse momento de passar por uma transição de cultura da empresa, né? Então, por exemplo, nessa operadora era familiar ainda, quando eu entrei, né? Então, ela teve depois a venda, e aí entrou um fundo de investimento, e aí mudou. Sai daquele conceito casinha. Só para vocês terem uma noção, uma coisa, as pessoas tinham medo, mas funcionava muito bem, a gente acreditava que qualquer hora o presidente ia aparecer no elevador, ia perguntar a missão, e ele fazia isso. Então, todo mundo sabia, né? Você não, com medo, né, você não fazia um projeto dentro da companhia sem que a gente endossasse que aquele projeto estava conectado diretamente com a missão da empresa. Isso é uma empresa estratégica, né? Uma empresa de cultura forte é uma empresa estratégica. E esse é o grande problema, porque eu atuo em pequenas e médias empresas. E aí, eu falo que cultura é igual tomar banho, né? A gente tem que fazer todo dia. Porque não é acumulativo, não dá pra você tomar 5 banhos. E as empresas... vou ficar 5 dias sem tomar banho. Não dá. E cultura é a mesma coisa, porque quando a gente para pra pensar, o que as empresas fazem? Um evento de cultura por ano. Eu só lembro de missão, visão e valores quando vai passar auditoria. E cultura não é aquele quadro na parede. Ele pode estar ali para reforçar, para lembrar, para falar de identidade, mas a cultura é o que você vive. A cultura é o cara que tá no caixa passando e lembrando que ele não tá passando só mais um cliente, que ele tá contribuindo para algo maior. E que aquilo, além de tudo, é para a carreira dele. Ele é protagonista. E a atitude dele é conectada com a missão, porque ele enraizou tanto que ele fala, será que eu tô garantindo mesmo essa missão? E aí ele começa a se moldar mesmo. Ele faz parte. Isso é muito legal. Né? Ele é parte integrante, exato.
E assim, quando a gente consegue conectar a área comercial, porque a área comercial é bicho solto, né, gente? Assim, vamos falar a verdade. Não, é um bando... Não, gente, é um bando de cachorro louco, né? Comercial, que eu acho que isso também tem um efeito da pressão, assim. É tão pressionado e em alguns momentos também não tem tanto a voz. Tem a voz de ser uma... A gente brinca que o comercial é o coração, geralmente, das empresas, né? Porque é ele que vai... muitas vezes gerar receita, fazer a coisa acontecer. Até na indústria, assim, se você pensar, as marcas são muito fortes. Mas sem o time de vendas fazendo a estratégia acontecer na ponta, também não vai acontecer. Aí é o marketing que você não consegue mensurar, né? Não tá dando certo a estratégia. Será que é porque a estratégia de marca não tá certa ou se é porque o time de vendas não tá engajado? Então tem todo esse... Então acho que a área comercial ela é tão pressionada que às vezes acaba tendo essa pressão, assim, né? Não, só que por conta também dessa pressão, eu acho que sempre a gente vai repensar em situações, tipo, e o vendedor que mais vende? Você vai falar pra ele seguir ritualzinho? E tem um ponto, isso é o que mais vende, mas é muito desconectado da cultura. Então, eu já passei por essa situação. É aquele a qualquer preço. Como é que faz com esse cara? Eu já passei por uma situação, e eu tava até contando no outro episódio, exatamente sobre isso. Eu já passei por uma situação de uma pessoa de vendas que tinha, sei lá, acho que era mais ou menos isso, 70% das vendas era de uma pessoa só, do time. Só que era uma pessoa totalmente desconectada com a cultura. E ela se alimentava disso. E ela se alimentava, ela alimentava esse ego. Tô sustentando o time isso, aqui, era isso. As frases. É bem comercial. Chegou um momento que a gente. Chegou um momento que a gente falou: não faz sentido. A gente precisa tirar essa pessoa. Quando a gente tirou essa pessoa, e aí foi Deus nos acuda, né? Todo mundo, como assim? Tira a pessoa que mais vende. O time comercial começou a performar muito melhor. E aí a empresa começou a vender muito mais do que vendia. E achava que o trabalho dessa pessoa era muito incrível. E era um trabalho bom. Né? O time tava reprimido por uma questão de comportamento. Porque eu tô aceitando alguém estar desconectado. E aí a gente perde aquele ímpeto das pessoas. Deixa ela. Aí uma dúvida. Você acha que gera esse comportamento por receio, já que tem alguém que bate no peito? Ou também pelo conforto de alguém estar batendo no peito? Eu acho que tem as duas coisas. Mas não é só no comercial. O que eu percebo nos meus muitos clientes que tive até hoje e nas empresas que eu passei, é que dá trabalho, gente, fazer gestão de pessoas. Dá trabalho contratar, dá trabalho falar... Aí a gente começa a fazer o quê? Baixar a régua. É um problema da Natália do mês que vem. Daqui a pouco eu resolvo isso. E a gente vai empurrando com a barriga, porque tem outras coisas. E a gente não percebe o quanto isso vai pulverizando resultados negativos na nossa equipe, na nossa empresa. Vai enraizando. Porque cultura é sobre o que a gente espera, deseja, mas também é sobre aquilo que a gente não tolera. E toda vez que eu tolero uma coisa que tá desconectada, eu começo a mostrar para as pessoas que eu tolero, que tá tudo bem. Então, eu acho, pelo menos a minha experiência, né? A minha opinião aqui, muito do que eu vivi, é que dá trabalho pra caramba. Pô, essa pessoa vem... E se eu tirar essa pessoa? Aí vai dar um trabalho, essa pessoa vai me dar um trabalho, porque ela é uma pessoa difícil. E aí começa a entrar nessa... não, daqui a pouco eu resolvo isso aqui. E fazer gestão, gente, não tem segredo, tá? Dá trabalho pra caramba. Mas eu gosto de falar o seguinte, porque eu acredito que dá trabalho fazer gestão de pessoas, mas não fazer gestão de pessoas dá muito mais trabalho. Então, assim, faça, porque a gente é a forja, né? É que o comercial também não gosta de notícia ruim, né? A gente já vive. A gente já vive. Não, sim, não. Aí quando o não. Pressão, exato. Eu acho que a notícia ruim tá vivendo com a gente. Eu acho que é um comportamento, talvez, da liderança mesmo comercial. Como a gente já enfrenta o não do próprio trabalho, quando você ainda você para pra pensar que você tem um não pra enfrentar em relação a pessoas, você fala, e é legal, eu até perguntar isso também pra você, Nath, assim, acho que é uma coisa legal pra você e pra Rê, assim. Às vezes o líder, e seja da área comercial, seja de qualquer estrutura, que tenha indicador, né? Aquele que tem meta.
muitas vezes ele acaba caindo nessa armadilha que a Rê falou de, cara, esse cara tá bem. Deixa ele lá porque, nós estamos entregando. Ele é um problema. Às vezes o líder sabe que ele é um problema, mas ele prefere neutralizar ali, deixa que eu controlo ele. E aí ele acaba gerando essa inibição no time, né? Os outros, os pares dele ficam, pô, tá sendo beneficiado. É o preferido. Aí, você não acha que nesse caso é interessante, principalmente quando você tem uma cultura bem clara e você começa a ver que aquela pessoa tá impactando o ambiente. Não é legal ter embaixadores da cultura dentro das áreas, assim, para que tenha alguém que consiga... Porque às vezes o líder tá tão pressionado também que ele fala, cara, eu vou ficar quieto aqui. Vou deixar. Deixa ele cuidar de quietinho Precisamos pensar no resultado também, né? Porque eu sei que no final vão querer que eu entregue o resultado. Mas eu acredito em avaliação de desempenho em algumas perspectivas, muito baseada no Rogério Leme. Eu acredito muito que desempenho é uma composição de competência técnica, competência comportamental e resultado. E quando eu falo de competência comportamental, de soft skill, como a gente fala hoje em dia, né? Eu ligo a cultura. E aí, quando eu faço uma avaliação que é uma avaliação eficiente, eu consigo pegar isso. Então, ele tem uma entrega técnica muito boa, mas quando eu vou em comportamento, o comportamento não tá bom. E aí, o que acontece? O meu coeficiente de desempenho vai ficar baixo. Então, não tá mascarado, porque isso é um resultado mascarado. E se a gente tem uma avaliação eficiente de desempenho, aparece. O problema é que a maioria das empresas não querem fazer isso, porque não querem ter problema. Mas, em contrapartida, tem muitos outros problemas, porque aí começa a promover esse tipo de gente, promove. Porque aí fica... Até porque um bom vendedor, ele não quer dizer que ele vai ser um bom líder. Não, de jeito nenhum. E essa é uma conversa, assim... Que tem que ter maturidade. Que tem que ter maturidade e que a gente poderia ficar pelo menos umas 2 horas. Por isso que Às vezes a gente perde um bom vendedor porque a gente acreditou que ele é um bom líder. Aquela tese que assim, ele era um ótimo vendedor e virou um péssimo líder. Você perdeu um bom vendedor e ganhou um péssimo líder. Então, por isso que eu coloquei assim como um propósito e eu tenho ajudado pessoas nesse sentido de o líder comercial que inspira e que faz seu time bater meta. Porque o inspirar não é só a palavra de inspirar. Vamos lá, gente, vamos fazer o grid de guerra. Não é aquela coisa motivacional, não, né? É o inspirar exatamente nisso. Porque, imagina assim, quando é você contra você mesmo, é aquele vendedor que é o trator. Não tem ninguém pra responder, ele tem que entregar Lobo solitário. Lobo solitário. E ele era um cara espetacular. Aí você fala, tá pronto. Vamos promover, que é o que você falou. Às vezes o cara não tá engajado com a cultura, ele promove ele. Aí ele passa a assumir um time. Ele, às vezes, nem se preparou para aquilo, porque ele é tão focado em resultado, que é a parte técnica, né? Vamos dizer assim, acho que você falou, que a parte comportamental, ele nunca se preocupou. Tá tudo bem. Isso foi uma coisa que, quando eu passei a assumir times mesmo assim, de liderança, foi a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça. Eu falei assim, eu preciso entender melhor as pessoas. Porque eu era exatamente essa pessoa. Eu entregava meus números, eu era super reconhecido. Só que era eu. Eu e um assistente. E um sonho, né? Como é que eu faço pra multiplicar? Eu, assistente e um sonho. Aí, de repente, eu falei, nossa, eu vou ter 6 pessoas. De repente, cheguei a ter 30, 40 pessoas no time. Eu falei, se eu não entender que agora não sou mais eu, não vou conseguir mais sozinho. Não tem como. Senão você vai ficar na operação morrendo e não vai conseguir. Aí, eu comecei a querer entender mais as pessoas. E saber extrair delas o melhor de cada uma e olhar o que cada uma entregava. Porque, às vezes, a Nath tem uma habilidade que a Renata não tem. Só que tem líder que não tá nem aí pra isso. Ele quer que você entregue resultado dos dois. Quem entregar mais é o melhor. Só que é muito vazio isso hoje. Ainda mais nos dias de hoje, né? A Rê falou dessa parte da geração de hoje. Hoje isso é a parte, acho que, de comportamento. Talvez tenha ganhado mais força ainda do que tinha no passado. Muito mais. Não, e é tão importante essa questão de líderes que inspiram de maneira eficaz mesmo. Porque eu mesma já fui uma profissional loba solitária. Mas assim, gente, eu era um trator. Eu não me importava se você ia olhar feio pra mim no outro dia. O que importava era o meu resultado. Eu tinha que brilhar lá acima de todos e de tudo. Eu já fui assim. Porque provavelmente você aprendeu assim. E aí, eu tive um momento de virada de chave, porque eu entendia que as pessoas, e hoje eu vejo muito isso, né? Talvez na época não tão simples do jeito que eu vejo agora, eu conseguia porque as pessoas tinham medo de trabalhar comigo. Era simples. Era simples. Gestão do medo, literalmente. Era gestão do medo. E aí, eu entendi, mudou a gestão, né? Então, eu tive uma diretora
cara, a mulher é fera, eu adoro o trabalho dela. E ela fez essa virada de chave porque ela era muito inspiradora. E aí eu via que, putz, a gente quer trabalhar por ela, com ela. É isso. Eu quero fazer parte dessa história. Participar da história com ela. E aí que eu tive essa virada de chave em querer entender melhor também as pessoas. Porque acho que quando a gente está iniciando também a carreira, a gente fica tão bitolado em resultado, número, bater. E assim, eu sou competitiva. Total. Eu, assim, coitado Graças desse a fraco. Deus, gente, graças a Deus, ele é meu comercial, graças a Deus. Tá com comercial, olha. Então, assim, mas é muito importante esse tipo de gestão também, né? Porque, assim, às vezes a gente tem esse anseio fora do normal, né? Esse coração que pulsa, mas uma inspiração serve para trilhar também onde a gente coloca gás nisso, né? Com certeza. E tem vocês foram falando, eu fui construindo várias coisas aqui, que tem alguns pontos aqui. O primeiro é que o que motivava a gente já não motiva mais essa turma, porque isso muda e sempre mudou, porque o que motivava as gerações passadas não é a mesma coisa que nos motivou, e isso a gente tem que entender. As pessoas estão reclamando muito das gerações, mas todas as gerações foram assim. Todos os jovens foram a geração perdida. Todas as gerações que começam, elas são assim, e tá tudo bem, porque tá perdido mesmo, tá no começo, e vai decidir depois. O nosso papel é inspirar, ajudar a encontrar esse caminho da melhor forma, como alguém fez isso com a gente também. Como tive uma gestora que me inspirou, como um trabalho de inspirar a liderança, como um RH. E o meu caso, eu também fui inspirada. Eu trabalhava no fiscal, cobrava cheque sem fundo, depois fui trabalhar no fiscal. E aí eu fui participar do meu primeiro processo seletivo profissional. E aí entrou o RH. Gente, eu lembro da roupa dela. Ela é minha amiga até hoje. Eu falo que ela é minha musa inspiradora. E ela entrou, quando ela entrou, assim, que ela foi fazer entrevista, eu não sei, eu acho que eu fiquei escutando o Whisca Sachê. Ela foi falando, e eu pensando, gente, eu quero fazer isso da minha vida. Aí a vaga era uma coisa nada a ver, escrituração fiscal, eu quero. Porque eu entendi. Se eu tiver aqui, é mais fácil pra eu fazer esse negócio que ela tá fazendo. Ninguém nunca tinha me falado de RH. E aí, um belo dia, ela me chama e fala: ô, Nath, o seu P é o P46, um teste de perfil que eu fiz. Esse teste é um perfil de psicólogo. Eu falei, é o RH, o meu lugar. E realmente ali Legal. foi a minha virada de chave. Não, eu vou assumir, é isso que eu quero. E lá mesmo, dentro dessa empresa, eu fiz a transição para RH. Então tem esse ponto de ter a inspiração e você sair desse papel de uma liderança muito autoritária, de comando-controle, como era alguns anos atrás, e não funciona mais, e entender que o seu papel é inspirador, sim, porque é muito gostoso, gente, quando alguém fala, poxa, eu quero ser um gestor assim. Eu já tive essa oportunidade de pessoas falando, pô, eu quero ir pro RH porque eu vi você fazendo o processo comigo e eu gostei, como aconteceu comigo também. E isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague, Nossa, né? Igual quando a gente, eu recentemente, né, pude escutar, assim, de uma colaboradora que era da minha equipe, ela falando, Rê, você descobriu o potencial que eu tinha. Nem eu sabia, você trouxe com que eu começasse a pensar dessa forma. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E acho que a inspiração é tão real que, assim, coisas igual dessa diretora que eu tive, foi tão inspirador pra mim, que até hoje eu carrego frases que ela falava. Eu também. No meu dia a dia. Então, assim, não tenho mérito nenhum nessas frases e replico. Mas a referência positiva que ela gerou pra você. E a galera que passa por mim, sai falando também. Então, assim, é uma onda tão positiva que a gente não mensura muitas vezes, né? E olha que legal, essa pessoa que me inspirou há 21 anos atrás, tá? Há 21 anos atrás, esse ano me procurou. Falou, Nath, a gente vai fazer o Dia das Mães aqui na empresa e eu queria trazer uma palestra diferente, eu pensei em você. Uau. E aí foi muito emocionante voltar num lugar que eu tinha, né, se eu falar a idade, vocês vão fazer a conta? Tinha 17, 18 anos. Nem começa a falar que eu vou ter que falar a minha. E aí eu voltar, pô, depois de tanto tempo, mais de 20 anos, voltar nesse lugar. E aí ela começou, né, me apresentando, ela falou assim, vocês sabem quando a criatura supera o criador? Então hoje eu vou apresentar pra vocês a criatura que superou o criador.
Eu falei, caramba, que coisa bacana. Eu poder voltar num lugar que eu trabalhei e que mudou a minha vida. E eu não tava na minha área, mas a inspiração daquele lugar mudou a minha vida. E aí tem um outro negócio que você falou sobre liderança, que aconteceu outro dia, eu tava fazendo uma palestra. Aí um CEO levantou a mão e falou assim, Nath, mas eu tenho uma pessoa que ele era incrível. Um cara espetacular. E ele virou gerente. E assim, no começo era mais ou menos, mas agora ele não traz mais resultado. Eu promovi a pessoa de tão bem. Aí eu falei pra ele, você perguntou se ele queria ser gerente? Aí ele ficou assim, mas eu promovi. Aí Como eu falei, assim, né? Uma promoção, porque às vezes a cabeça do cara... Não, fala, é automático. Não, você precisa conhecer o desejo das pessoas, você precisa entender e inspirar isso. Deixa eu ver, o que motiva essa pessoa? Qual é o desejo dela? Que momento de vida ela tá? Né? É isso que é uma liderança inspiradora e uma liderança humanizada. Entender que não é só mais um número, só mais um time, só mais um dia de resultado, só mais uma meta. Mas é a história que você está escrevendo na vida de alguém. Se isso não fizer sentido para você, não vai adiantar, não funciona, né? Eu acredito muito assim, né? Além da questão de inspirar, acho que a grande métrica de resultado assim, do líder é se ele gerou transformação na vida da pessoa. Da pessoa chegar nesse ponto de falar assim, ó, eu era um operador, eu não sabia nada, ninguém me dava autonomia. Você me deu empoderamento, você me deu responsabilidades, eu entreguei e hoje eu sou uma outra pessoa. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Isso pra mim é a minha métrica de resultado, de falar assim, é isso. Né? Porque não é só pelo número óbvio, né? Não vamos romantizar, né? Tem que entregar resultado, tem que bater meta, né? Se o gerente lá não tá batendo meta, vai tomar pressão. Mas a grande questão é essa, antes de tomar essa decisão, você entender o que realmente vai transformar a vida da pessoa. Às vezes a pessoa não queria aquilo. E aí ela queria ficar naquele estágio dela. Às vezes ela tá com outra mentalidade de vida. Aí você vai lá e acha que tá fazendo bem. Mas será que você se preocupou em saber? Ou ela aceitou só porque o salário. Eu tenho um salário maior agora. Ou por uma questão egóica. A gente precisa entender. E tá tudo bem, tá, gente? Tô falando que o ego é ruim. Só que se você tem que saber usar da maneira correta. Ele tem que ser ambicioso, sim. Né? Acho que do jeito saudável faz sentido que sim. Né? A gente não pode também achar que tá tudo bem, a gente vai ficar nessa cadeira e pronto, acabou. Você precisa entender, porque às vezes alinhar a expectativa, né? Acho que esse é o ponto. Mas essa é uma questão que no comercial acaba acontecendo muito, né? Às vezes ele quer ser o vendedor. Ele gosta. Sim, ele adora aquilo. Ele gosta. A vida dele é bem sozinho ali, fazendo os números dele, sendo cobrado pelo resultado dele. É isso. Agora, é aquilo que motiva ele. Aí eu acho que deve entrar um pouco também da questão de gestão e cultura, né? Que vocês fazem, que assim, precisa entender também se é aquilo que a empresa quer. Tem isso também. Porque às vezes você não quer ter só o vendedor. Às vezes você está procurando desenvolver um vendedor para que ele seja alguém... Um cara para olhar a estratégia também. Então as empresas também precisam entender isso. Para respeitar também. Ó, esse cara aqui, ele só quer ser vendedor a vida inteira. Será que é o que eu quero? Tá tudo bem se ele quiser. Não é um problema. Mas a empresa, né, a estrutura da empresa precisa entender se aquilo faz sentido. Porque eu já passei por isso também de ter um cara no comercial que assim, ele queria ser só o comprador. Mais nada. E já tava lá 20 anos. 20 anos. Aí, e a gente agoniado, né? De avaliação de desempenho. A gente agoniado, falando, e aí ele? E a galera que não aguenta viver 6 meses, né? E ficava na avaliação de desempenho, todo ano, rodava lá, chegava no nome dele. Aí eu lembro que tinha essa provocação do RH. Você ficaria com ele? Pessoa de outra área. Aí a pessoa, não sei o quê, pra minha área, eu acho... Aí todo mundo começava a fugir. Aí a moça do RH falava assim, será que a gente não tá errando aqui? E aí gerava aquele desconforto, porque a pessoa entrega. Comigo não morreu, né? Exato, ela entregava. Só que ela não queria mais que aquilo. Ou seja, ela tava pegando uma cadeira, de certa forma. Porque aí você não conseguia avançar, porque ela também não avança, aí a estrutura ficava... E aquilo mexia com a estrutura do time. Como é que você faz com isso? Como é que lida com isso? Até um ponto assim pra... Depende muito do contexto, depende muito da empresa, depende muito... Porque assim, se a gente pensar numa carreira em Y, por exemplo, esse cara ele pode ser um especialista. Crescer não necessariamente é fazer gestão de pessoas. Eu posso ser um especialista daquilo e não fazer gestão de pessoas, tá tudo bem. Tem lugares que criam esse ambiente que
eu acho que é o mais saudável possível. Tem dentro disso, você foi falando, eu lembrei de um exemplo, até do jiu-jitsu, que é muito legal, que é assim, ó, você já ouviu isso daí, mas já deve ter ouvido, que a turma do jiu-jitsu fala o seguinte, né? Você mudou de faixa recentemente, não é? Mudei agora, fui pra azul, faixa azul, hein? Faixa azul, nossa. E eu na minha humilde estrelinha. Mas aí, o que acontece? Você fala assim, quando você era faixa branca que tava indo pra faixa azul, você é o melhor faixa branca da academia. Aí virei faixa azul. Agora eu sou o pior faixa azul da academia. Então, eu acho que aí você vai mudando. Pô, agora cheguei na preta. Eu sou o pior faixa preta dessa academia. Então, o esporte, eu vi isso, achei muito legal, né? Eu convivo bastante com o jiu-jitsu. E aí eu ouvi muito isso. E eu achei que isso faz muito sentido pra nossa vida. Porque quando você vira um gestor, você fala assim, ao invés de usar isso pra alimentar de um jeito ruim seu ego, falar, agora eu mando. Não, agora eu sou o pior gestor, porque eu preciso aprender no dia a dia. Agora eu sou um gestor há 20 anos, mas eu mudei de ambiente. Agora eu vendia B2B, agora eu tô no B2C. Eu sou o pior aqui. O que eu tenho que fazer? Quando você tem essa mentalidade, eu acho que essa é uma mentalidade de crescimento. Total. Que você sempre se cobra pra ser com todo respeito, mas o mais burro da mesa. Porque aí eu tô num ambiente de crescimento e aprendizado. Né? Porque quando eu acho que eu tô num nível que eu não preciso mais aprender, eu morri, né? Não tem essa história de que quem não... Ou seja, eu faixa branca hoje de podcast, sou a pior que tem nessa mesa. Mas veja, a gente acabando esse podcast, você já não vai ser mais. Não vai ser. A gente passou, você não já fez o seu primeiro podcast. Exatamente. Eu também. Agora, eu nunca fiz um podcast aqui meu com 2 pessoas. É a primeira vez. Eu também, nesse momento, eu também sou a faixa branca aqui de co-host. Aprendi co-host aqui. Né? Então, você vai aprender como é que eu trabalho, os dois falando, eu falo pra caramba. Né? Como é que eu faço? Então, você está aprendendo o tempo todo. Né? E acho que a liderança é muito isso. Liderar é realmente ficar em desconforto. Eu acho que esse ponto assim, que tá falando do Gil, né? Que eles falam muito disso, né? Quando você tá pressionado, você tá numa situação muito desconfortável. Imagina, uma pessoa, às vezes, tem mais de 100 quilos em cima de você, te amassando. É uma situação extremamente desconfortável. Você precisa pensar para sair dali. Exato. Só que se você fugir daquilo, você nunca vai evoluir. Esse é o grande ponto. Quando você passa a querer liderar pessoas, eu acho que esse é o propósito que você tem que assumir. Você tem que falar, eu vou sair de uma situação de total conforto, que às vezes eu tinha ali, né? Eu sozinho, meus números, meus indicadores, aquela coisa pegada, né? Sou eu sozinho, eu sei os meus horários. Só que aí você vai para um outro estágio onde você vai ter que precisar de pessoas. Você vai ter que entender, né? O que aquela pessoa tem de bom, o que ela tem de oportunidade. Você vai ter que entender. Aí já não é mais só você. Não é mais a automotivação, né? Exato. Putz, a automotivação... Isso é difícil, né? Ao mesmo tempo que eu acho, né? Eu considero ela super difícil, né? Porque se automotivar tem suas complexidades, porque você tem seus próprios problemas. Eu tenho um ponto sobre isso. Né? Então, é uma questão difícil, mas... Todo comercial, pelo menos, tem que viver também em cima disso para que a gente consiga... Exato. Aí você sabe onde a gente... Meu ponto sobre isso você sabe, a automotivação, ou a motivação, de modo geral, vem do autoconhecimento. Porque quando você entende o que quais são os mecanismos que mexem com você, então toda vez que você se dá a oportunidade de se conhecer mais e entender aonde é que eu vou performar melhor, aqui eu não performo bem, isso aqui eu não faço bem. Eu posso escolher, falar, não quero isso aqui porque eu não faço bem, ou eu não faço bem isso aqui, como é que eu vou fazer pra poder melhorar nisso aqui? Aí você entende quais são os gatilhos que geram esse desejo em você, e aí você melhora esse negócio, porque a motivação é de dentro pra fora. Né? Não dá pra gente falar assim, vou motivar o meu time. Você pode criar mecanismos pra motivar, desde que você conheça as pessoas. E aí que dá trabalho. Porque ser o gestor que vai ensinar a se motivar
Dá muito trabalho. Muito. Porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa foi criada de um jeito. Cada né? pessoa tem uma frequência, às vezes a sua frequência não é dela, às vezes ela não tá na vibe ali. E ela fala, você é louca, você é doida, retardada, como que é assim? E às vezes reconhecimento pra você, né, é gerar isso em você, pra você é reconhecimento, é falar em público o seu nome. Pra Renata não é, pra Renata é dinheiro, pro outro é viagem, pro outro é falar da família. Então, quando a gente entende aonde é que mora cada desejo das pessoas, por isso que é tão importante conhecer o time. Aí, significa que você vai criar um jeito para cada um? Não. Mas você consegue alinhar melhor o seu discurso e a prática para gerir as pessoas, né? Pelo menos eu... Inclusive para inspirar, porque tem coisas que até então você fazia que, para aquela equipe que você tinha, era super inspirador. Você, por alguma questão, tem outras equipes, até mesmo que, tudo bem, foi mais equipe para baixo de você, né? Vai aderindo a outros departamentos. Já é outro comportamento. Então, quais também são os exemplos que a partir de então, né, eu vou criar com essa equipe para inspirar? Esse autoconhecimento, essa autoanálise é muito importante, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Mande. Valendo. Eu queria que vocês falassem, depois eu posso falar também, o que você... Pode escolher o tempo que vocês quiserem, não vou falar um tempo específico, vocês podem escolher, e inclusive pode falar qual é esse tempo, mas se você pudesse voltar um tempo atrás, qual seria esse tempo? E o que você diria pra você mesmo? Essa foi uma pergunta que você fez no seu podcast, e aí eu achei legal. A Egli tinha me feito essa pergunta uma vez também, não, mas acho que ela fez Projeto Futuro, não me lembro, mas foi alguma coisa nesse sentido. Foi na infância, é verdade, que é a pergunta que ela fala que todo mundo chora. Eu não chorei. Coração de pedra. Cruel, né? Um coração cruel. Coração de pedra. Mas foi emocionante. Para uma psicóloga eu achei. Veja bem, eu não sei se vocês ouviram aí, mas ela disse lá de fundo que foi emocionante, tá? Então, eu queria que vocês falassem qual é esse tempo. Pode ser na infância, na adolescência, 2 meses atrás, 1 mês atrás, 1 semana, não importa. Mas se você pudesse voltar e falar alguma coisa pro seu eu lá de trás, o que seria? Se joga, gata. Poderoso. O meu, eu diria o seguinte, até recente, assim, não reprima o seu potencial por causa dos seus medos. Eu acho que eu diria isso. Recente de quanto tempo, Jeff? De 1 ano pra cá. Que foi o período que eu tomei uma decisão importante de sair de um mundo que eu dominava e ir para um mundo novo. E aí, junto com isso, eu fui descobrindo outras coisas. Então, assim, eu não tinha a dimensão do potencial que eu tinha reprimido ali onde eu estava. Eu só fui ter consciência de que eu poderia muito mais e impactar muito mais pessoas quando eu saí. E engraçado porque eu estava bem onde eu estava. Não era que assim, queria sair, não. Teve uma reestruturação, eu saí, aí aquilo me abriu um horizonte que eu falei, agora eu posso tomar a minha decisão, né? Eu não tô mais refém, né? E aí eu tomei uma decisão radical, corajosa. As pessoas reconhecem, falam, caramba, você foi muito corajoso. Porque geralmente a tendência é as pessoas ficarem onde elas dominam. Porque é um mecanismo de defesa nosso, do ser humano. Ele quer ficar onde ele domina, ele não vai querer... E o nosso cérebro é preguiçoso. Quer gastar menos energia. Fala assim, vamos morar dentro da Amazônia. Eu falo, não, nunca morei na vida, não é um negócio que eu quero experimentar. Não é... Né? Então eu fiz isso, e aí eu fiquei com muito medo naquela ocasião, porque eu falei, nossa, né? Tive aquela síndrome do impostor, achava que todo mundo que estava lá era muito melhor do que eu. Falava, nossa... Todo mundo ali estudou em Harvard. Né? Nossa, e eu vim da base, eu comecei com um operador de caixa. Então eu criei muitos monstros na minha cabeça ali que eu fui tendo que matar eles, né? Porque essa coisa, eu sabia do meu potencial, mas eu ficava reprimindo ele pelo medo. Então é isso que eu diria, assim, né? Não reprima o seu potencial por causa dos seus medos, porque senão eles vão te travar e você nunca vai saber. Vai ficar com aquela sensação de falar assim, e se... Aí eu falei, não posso ficar isso aí me mata. Eu vou fazer e assim, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai falar, mas em qualquer cenário vai ter gente, entendeu? Fazendo, vão criticar. Quando você não faz, também vão criticar. Eu falei, então, dane-se. Tipo, vou fazer, é o que eu acredito. E se eu apanhar, e se eu sofrer as consequências das minhas escolhas, porque é natural, você também tem consequências. Se elas forem difíceis, faz parte do processo também de evolução. Então eu diria isso pro Jefferson aí
De um tempinho atrás. Aí você começou o Tem Um Minuto? Tem um minuto. Ah, já faz um tempinho já. Eu gosto do Tem Um Minuto. Eu presto atenção. Meu devocional. Coisas que eu acredito muito, né? Essa parte de saúde. São coisas que eu uso, inclusive, porque uma vez me perguntaram assim, né? Na área comercial, uma colega minha, né? E me impactou muito. Ela falou assim, Jefferson, como é que você consegue sorrir no meio do caos que é isso daqui, cara? Isso aqui é um inferno. E você fica rindo, fica... Como é que você consegue? Aí eu comentei isso com ela. Falei assim, eu cuido muito da minha saúde, que é uma coisa que eu gosto, praticar atividade física, me traz uma despressurização, assim, né? A parte da espiritualidade, que é uma coisa que eu também, pra mim, é importante, porque tá muito conectado também com liderança, né? Não vamos ter tempo de falar aqui, mas assim, a Bíblia, os ensinamentos que tem lá, tem muita coisa que traz muita conexão com liderança. É que essa tão parte atual, de servir, né? Nossa, é muito. Não, e eu acho isso, inclusive, que a gente passa a dar essa relevância, né, nesses hábitos por conta da maturidade. A gente precisa ter maturidade para saber a importância de entender que aquilo também tem a ver com o nosso dia a dia profissional, né? Então Foi depois de algum tempo mesmo, que não foi assim, com 17 anos ele já pensava assim, não, foi com certeza a maturidade. E o terceiro é essa mentalidade, né? Porque eu acho que tá conectado ali, né? De você ter a mente forte, você precisa passar por esses processos. E então são coisas que eu acredito. Então, enfim. Muito legal. Muito bom. Então tem um minuto, vem disso também. Acho que ele ia ter muito. O Jefferson ia olhar pra agora. E ele ia ter muito orgulho também. Teria sim, com certeza. Vou te falar que eu acho que eu já tive em algum momento praticamente essa pergunta feita há uns 8 anos atrás. Que também não é tanto tempo assim, né? Parece que é, mas não é. Que é e não é. É e não é. É e não é. Né? Por quê? Eu conheci, eu acho que isso é uma característica principalmente assim, que as pessoas que têm a oportunidade de ir para fora, vão. Porque sair do Brasil, gente, não que eu não goste do Brasil, mas é impressionante como as outras culturas têm um outro ponto de vista de viver do que a gente. O brasileiro, ele acha que ele não é, mas ele é um puta de um medroso. Né? Então, assim... Ele leva tudo pro coração, né? E assim... Muito relacional, né? Você vê lá fora, o pessoal fala o inglês de qualquer jeito, mas tá falando, tá tentando. O brasileiro quer falar perfeito. Quer fazer 6 anos de aula pra se sentir seguro. Parece uma amiga minha que também não queria participar do podcast. Porque era faixa branca. Uma amiga minha aí. Uau, escapou. E sabe o que foi legal nisso? Eu fiz uma amizade com, na verdade, um cara que era um executivo do próprio board da Bain Capital, né? Que até então era o fundo de investimento, né? Da Notre. Que é a empresa que eu tinha comentado antes. E, o cara, na época, tinha, sei lá, seus 24 anos, estava fazendo MBA em Harvard, e uma circunstância da própria empresa lá, tive muito contato, e a gente era muito novo nessa época, eu já era mais velha do que ele, inclusive, e numa conversa, assim, que a gente estava tendo num evento, eu fui falando para ele no meu inglês péssimo na época, porque não precisava até então, dava um somebody love. O cara era tão atencioso, assim, em querer saber o que eu tinha para falar, que ele misturava com o espanhol, ele também não sabia, mas assim, ele queria se comunicar. E ele ia tentando, e ele fez uma provocação muito semelhante para mim. Ele falou, tá, legal, você faz tudo isso, mas eu acho que você pode mais. Aí eu assim, como assim? Eu? Ele falou, mas por que você não faz isso? Porque você já tentou isso? Mas e isso? Se você já fez isso, você pode tentar isso. Aí eu, não. Nossa, não tem. Ele, tem. Ué, por que não? Não tô entendendo. E isso, eu fui ver que é uma característica muito marcante, principalmente no americano, vou falar, né? Que eu tive mais contato depois também. Eles são muito assim, muito pra frente. Desde o início, assim, eles não têm esse bloqueio mental de por que não? O famoso why not, né? Então foi um cara que me provocou nesse sentido, sabe? Dos meus anseios, do porquê eu buscava até aqui,
se eu podia buscar até aqui. Legal que você tinha... E aqui? Você já foi ver? E eu tava achando que eu tava abalando que eu tava aqui. Né? Então, assim, eu levei muito a sério, era uma conversa super informal, mas aquilo mexeu tanto comigo, que assim, em questão de, sei lá, 1 ano e meio, eu tirei lá uma parte das minhas férias, uma licencinha lá de um banco de horas que eu tinha, e fui para os Estados Unidos estudar. Que legal. Nunca tinha ido pra nada, imagina, fui só... Vou viver. Encorajou, né? Vou fazer, vou conhecer, vou aproveitar tudo. Gente, eu aproveitei... Cada segundo. Cada segundo. Você sabe o que eu fazia? E é uma dica pra quem viaja, né? Nesse quesito de intercâmbio, pra estudar mesmo. Primeiro que assim, não tinha não no meu vocabulário. Perguntava, você quer ir? Vou. Você quer fazer? Vou. Eu ia anotando as nacionalidades das pessoas que eu ia conhecendo. Pra ir depois vendo, conhecendo, perguntando do país, cultura. Eu queria saber, assim, o que aquela pessoa acreditava, como que era costume, como que eles conversavam. Então, eu pude conhecer muita gente, assim, acho que na época eu listei, foi uns 18 países das pessoas que eu fui conhecendo. Que legal. Olha tanto de coisa, né, que você descobriu por causa de um... tempo. Em pouquíssimo tempo. Tanto é que o efeito cascata disso tudo é que, num curto espaço de tempo depois que eu voltei, eu saí da empresa, porque ali eu já tinha entendido que meu ciclo tinha encerrado. Uau. Né? E é muito dessa questão do autoconhecimento, né? Bom, vou responder o meu. Né? Por favor, já estamos aqui curiosos. Vocês foram falando e eu fui pensando aqui, fui construindo aqui. E aí eu tinha muitos exemplos profissionais, mas acho que talvez porque eu tenha falado isso um pouquinho antes de começar aqui com o Jefferson, me veio isso muito forte, assim. Acho que de tudo que aconteceu na minha vida, o que foi mais forte foi o meu desejo de ser mãe. Assim, foi muito difícil pra mim, foi uma luta muito grande, assim, e eu tinha muito desejo de ser mãe. E parecia que todas as pessoas que estavam perto conseguiam, era fácil pra todo mundo. Por que comigo era difícil? Por que eu não conseguia gerar uma criança? Por quê? Será que eu não era, sei lá, talvez digna disso? Será que... E era um desejo muito forte, assim. E eu não conseguia, não tinha um monte de coisa, mas também não era uma coisa absurda, assim, nada muito absurdo, era uma somatória de pequenos fatores e tal. E isso me ajudou. Eu lembro que quando eu cheguei meu primeiro não foi muito difícil, né? Eu fiz fertilização in vitro. E a primeira vez, meu médico falou assim, olha, Natália, não abre o resultado, traz aqui pra gente ver junto. Eu já tinha morrido aí. Imagina, não abre. Negócio na sua mão. Com o meu grande desejo, né? Tipo, o maior desejo da vida, mas não abre não. Mas aí ele falou, olha... Para. Que João Kleber. Ele falou, poucos vão entender essa referência. Ele ainda deu a agenda. Ele falou, nós vamos conversar daqui 2 semanas. Não abre o exame. Cheguei, vocês estão vendo que eu tô tentando falar uma coisa séria, emotiva, e eles não estão deixando, né? E aí, eu cheguei lá, na hora que ele abriu o papel, ele fez assim... Olha, Natália, eu posso fazer o que for e eu vou fazer tudo o que for. O que tá na minha mão é a ciência, mas quem dá a vida é Deus. E não foi dessa vez. Na hora que ele falou isso, eu não escutei mais nada. Mais nada, absolutamente nada. Eu só fui embora chorando muito. E eu contei pra muita gente. Eu vou descobrir amanhã, E aí, o que aconteceu? Todo mundo ficou me ligando, mandando mensagem. E aí? E eu fui falando não várias vezes. Tudo isso me ensinou muito, porque primeiro que era muito meu, eu não tinha que ter falado, mas eu queria dividir o meu sofrimento com as pessoas, achando que as pessoas, elas... E de fato, elas estavam compadecidas disso, mas era meu. Era o meu desejo, era o meu momento, era o meu sofrimento. E toda vez que eu falava não para as pessoas, não deu, eu vivia o que eu tava no consultório. Então, ao invés de receber um não, eu recebi muitos nãos. Isso me doeu muito e me ensinou muito também. E aí, eu tentei de novo. E eu não consegui de novo. Né? Eu tinha tentado 2 embriões, tentei 3 embriões e não deu certo de novo. E aí, ele falava, Natália, quem dá a vida é Deus. E aí, eu questionava Deus, eu falava, por que eu? Tipo, você associava, né? Não tá dando pra mim, né?
por que eu não sou boa o suficiente? Onde eu tô errando, né? E aí eu tentei a terceira vez, só que na terceira vez eu acho que não que eu tenha perdido, talvez não que eu tenha perdido a fé, né? Até meu médico falou assim: você tem que parar de ser ansiosa. Aí você não é psicóloga? Aí eu falei pra ele: o senhor é médico, então não fica doente. Eu sou psicóloga pros outros, não pra mim. E aí eu falei, não que eu tenha perdido a minha fé, mas aquilo me ensinou que o tempo não era meu. E que não tava no meu controle. Gerar um filho não era uma escolha pra mim. Eu podia fazer tudo o que eu quisesse, mas não era o meu tempo. E aí, nessa terceira vez, a primeira vez eu fiz repouso, eu tive até enjoo. Eu não tava grávida, mas eu tive até enjoo. A segunda vez eu fiz um pouco menos de repouso. A terceira vez eu fui madrinha de casamento. Falei, eu não tô grávida mesmo, eu só coloquei embrião pra não ficar pagando congelamento. Tô grávida mesmo. E eu tava. Tanto é que foi um processo natural ali, né? Porque eu tinha feito o implante, né, dos embriões, mas eu tinha certeza que eu não estava grávida. E aí eu pude entender o quanto precioso foi esse momento, porque em todas as outras vezes eu tava esperando o sim. E naquele momento eu não tava esperando o sim. E o sim veio. E aí, muito pelo que eu acredito, assim, que Deus preparou o tempo dele. E quando ele me mostrou que não era o meu, que era o dele, quem dava a vida era ele. E que quem controlava algumas coisas da minha vida era ele. Embora eu pudesse escolher, eu podia escolher o que eu quisesse. Era ele que controlava, não eu. E aí aquilo mexeu muito comigo, porque hoje, né, mais maduro, se eu pudesse voltar lá atrás e dizer pra Natália de 13 anos atrás, de 12 anos atrás, de 13, né, porque o meu filho vai fazer 12 e eu era muito nova. Imagina, uma menina de 25 anos que não consegue engravidar. Eu era nova. E eu lembro que todo mundo que eu podia conhecer que não queria engravidar, engravidou. Parecia uma coisa, né, e talvez fosse pra eu aprender realmente. E aí, se eu pudesse voltar, a única coisa que eu diria para mim naquele momento, e que eu tento fazer isso em todos os aspectos da minha vida hoje, porque eu não consigo separar a vida profissional e a vida pessoal, eu acho que a Natália. É os meus valores, não dá para eu ser ético no meu trabalho e na minha vida eu não ser. Então, eu acho que a minha analogia de vida, ela serve para a vida profissional, para a vida pessoal, tá cruzando o tempo todo. Eu diria que o que eu uso o tempo não é nosso para algumas coisas. E a gente pode ter medo, pode não ter, a gente pode ser corajoso, a gente pode ser o que for, mas não é o nosso tempo, não é do nosso jeito. E quando você entende que você precisa fazer a sua parte, mas você tem que estar preparado, porque nem sempre é o que a gente espera. E a fé é isso, né? É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera, a gente acredita. Exato. Aí parece que as coisas andam. Quando já não tá aqui mais, né? Então, o que eu diria pra mim, que eu costumo dizer quando eu tô num momento de crise da minha vida, é lembrar do meu desejo de ser mãe. A gente tá frio, né? Hoje tá frio. E as meninas falaram assim, nossa... Só ela olha como é que eu tô aqui. Veja bem. Você não tá com frio? Eu ainda sofro algumas coisas, é verdade, tá? Eu ainda sofro algumas coisas do meu tratamento de gravidez. Eu fui induzida à menopausa precoce, então eu tenho muito calor aqui assim, gente, muito calor. Eu consegui ter meu filho, graças a Deus. Mas eu fui induzida à menopausa precoce, eu tomei mais de 60 agulhadas na barriga, eu fiquei de repouso 3 meses. Quando eu consegui engravidar, eu tive um descolamento de placenta muito grave, então eu tinha medo de me virar na cama. Eu fiquei 3 meses assim. Eu comia assim, eu não deitava, eu também não levantava, eu tomava banho na cama, eu usava comadre, não podia ir no banheiro, eu tomava 19 comprimidos por dia, era uma loucura. E, nossa, eu faria tudo de novo, né? Então, eu fui forjada. Foi forjada, com certeza. Acho que, no fim, o começo da nossa conversa, acho que a gente vai voltar no começo, é sobre o propósito que a gente tem na nossa vida. O meu propósito como pessoa é transformar as empresas, né, aqui como ethos, é transformar as empresas por meio da cultura, mas o meu como pessoa é ajudar e desenvolver as pessoas, que é o que eu faço no meu trabalho, mas é o que eu também faço na minha vida. Eu sou voluntária de abrigo há 11 anos. E eu falo que eu vou lá não vou lá pra dar amor.
Vou lá pra receber. Porque quando eu acho que eu vou dar, tá errado. Eu tô indo lá pra compartilhar com eles. Eu aprendo muito com eles. Então, acho que quando a gente pensa em esse movimento de pensar no que a gente diria pra gente lá atrás e do que a gente vai dizer, será que daqui 10 anos eu vou voltar na Natália de hoje? O que a Natália daqui 10 anos vai dizer pra Natália de hoje? O que o Jefferson daqui 10 anos, que não vai mais ser faixa azul? Lá daqui 10 anos, preta. Vai né? ser preta? Aí, Preta nossa, já tá gente. com um grauzinho aí, esse governo. O que ele diria pro Jefferson de hoje? A Renata, daqui 10 anos, o que ela diria pra Renata de hoje? O que os nossos filhos daqui 10 anos vão dizer sobre a gente? Então, o meu podcast é um podcast, agora nosso, né? Podcast que é profissional. E eu tenho pensado muito nisso. O quanto eu também posso contribuir e eu também estou disposta a receber para eu evoluir como pessoa, como ser humano. Acho que esse é o nosso objetivo. A Rê falou uma coisa bem legal, assim, sobre propósito e a questão da maturidade. E aí eu tava lendo um pouco sobre isso. Que é isso, né? Exatamente. Chega uma certa fase da nossa vida que a gente começa a querer retribuir mais o que a gente recebeu, né? E é um pouco do que eu também tô fazendo nessa fase da minha vida, né? Buscando formas de contribuir mais com a minha história, com a minha personalidade, com a minha experiência, tanto profissional quanto pessoal, para poder impactar as pessoas, né? O meu propósito pessoal é esse, é impactar a vida das pessoas com entusiasmo e alegria. Porque eu sempre fui um cara super extrovertido. Consegue. Consigo? Tô fazendo isso com sucesso? Com certeza. Eu, faixa branca nesse podcast, tô aqui falando. Então esse é meu propósito. E aí, na parte profissional, é esse. É como eu vivi muito essa vida de liderança e eu tive a oportunidade de ser reconhecido por ser uma pessoa que consegue, num ambiente tão caótico, gerar paz, né? Fazer as pessoas se sentirem bem e quererem estar ali. Porque imagina, você trabalha 8, 12, 14 horas por dia. Se você minimamente não conseguir se sentir à vontade, é muito difícil. Não. Então esse é o meu propósito também, assim, de inspirar e fazer as pessoas, mesmo sabendo que tem resultado, fazer isso com humanidade, né? Um pouco do objetivo. E eu acho tão importante que, assim, né? A gente, igual a mulher principalmente, a gente tem uma bagagem fora muito grande. Que é, por exemplo, eu tenho filho, Nath também. Então a gente tem turnos. Turnos da vida. Jornada mais intensa. Turnos da vida. A cobrança é diferente. A cobrança é diferente. Concordo. E a autocobrança é diferente. Com certeza. E então, muitas mães assim... não deixam também, né? Sim. Não, e você realmente ter todo... Principalmente a mulher, né? Hoje, constantemente, eu fico pensando como que eu sou presente aqui, ali. Tem uma hora que alguma coisa vai dar merda. Vai cair um prato. Vai cair. E acho que realmente a gente tem uma maturidade muito grande, né? E ao longo do tempo, eu acho que eu venho desenvolvendo, não vou falar que eu desenvolvi, porque eu acho que é um aprendizado contínuo, a gente entender o tempo de Deus, né? Isso é muito importante. O nosso tempo não é o tempo dele. Ah, mas isso eu já sei. Não sabe. Não sabe. Porque a gente só sabe quando convém. Né? Então ficou fácil. Exato. Mas quando é o não, né? Ele fala assim, ó, não. Aí a gente bate o pé, a gente chora. A gente se infantiliza, A gente... Começa a agir como uma criança. Exatamente. Então, acho que... A gente vai no que é mais no instinto mais primitivo, né? Exato. Exatamente. Então, eu acho que a gente entender também, ser um líder humanizado, né? Primeiro que eu acho que vem dessa maturidade, né? Você também se colocar no lugar do outro de forma genuína. Não é de forma, tô pensando no meu resultado, então vou dar um abraço nele aqui e falar, meu irmão, pega suas coisinhas e corre lá. Não é isso, né? Ainda são pessoas. Eu acho que a tecnologia vem bagunçando um pouquinho a nossa cabeça. Esse é um ponto muito importante, né? Porque eu tenho plena certeza que ela não vai substituir. Ela vai substituir coisas que têm que ser substituídas, ponto, né? Para que as coisas realmente funcionem num patamar que daqui para frente vai ter que funcionar, né? Só que em algum momento ainda existem pessoas por trás disso tudo, né? Sempre existiu, né? Tecnologia. Bom,
Vamos lá, então, né? Gente, deixa eu agradecê-los. Muito obrigado pelas contribuições. Adorei, hein, Mel? Nossa, deixar a gente ficava aqui falando, porque assunto não falta. E ainda mais com 2 comerciais e uma falante. Aí todo mundo fala assim, por que você não quase 3 comerciais, quase 3. Por que você não clinicou? Eu falei, gente, eu não deixo o paciente falar. Como que eu vou clinicar? Então eu quero muito agradecê-los por esse papo aqui, que foi muito enriquecedor. Tenho certeza que você que tá aí ficou assistindo e pensando muitas coisas sobre a sua vida, sobre ser um líder melhor, sobre talvez virar um líder, ou talvez entender que não quero ser líder. Mas também sobre como eu posso ser uma pessoa melhor, como eu posso evoluir, como eu posso ter um time que às vezes eu não sou líder, mas eu tenho uma posição de tanta influência que eu acabo sendo líder, né? Líder não é só quem tem nome, cadeira de líder, mas quando a gente influencia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Jefferson, muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade, pelo tempo. Gente, se eu contar pra vocês como que eu chamei o Jefferson... Melhor nem contar. Foi assim, de sopetão, mas deu tudo certo aqui, né? Legal, que bom. E Rê também foi a mesma coisa, porque vai lá, vai agora falar. Vocês vão ter que me engolir. Contribuir. Agora esquece, agora. Muito obrigada pela coragem, né? Tem que ter coragem para fazer as coisas acontecerem. Então, gente, muito obrigado por vocês que ficaram conosco até o final aqui. Com certeza teremos muito mais papos. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final também. Por favor, você é o convidado. Não, eu quero agradecer também. Adorei o papo. Adoro falar de pessoas. É uma coisa que para mim me traz bastante lembrança de tudo que eu já passei, de tudo que eu ainda tô passando. E também quero convidar, né? Vocês também conhecerem lá o meu Forjados Podcast, que a gente fala muito sobre isso também, sobre esse processo, sobre a jornada, né? Como a Nath acabou de falar aqui, a jornada que ela passou. Imagina a Forja, que foi tudo isso, todo o processo. Então, só você sabe, né? Você contou um pouquinho aqui. Então, imagina contar a história de várias pessoas assim que podem inspirar, né? Imagina quem tá ouvindo, que também é uma potencial mãe, que hoje vai ouvir e vai falar, nossa... É uma tentante, a gente chama. Exato, ela tá ali buscando e de repente ela fala, nossa, eu tô vivendo isso agora, que legal, que ela... É o tempo, às vezes aquela palavra, né? Nossa, eu preciso respeitar o tempo. Às vezes aquilo é o que ela precisava ouvir. Então é muito bacana poder contar essas histórias também. E obrigado mais uma vez, viu, pelo convite, adorei. Não, eu vou agradecer primeiro, né, pelo convite. Muitas coisas na minha vida acontecem assim pelo fato das oportunidades. Eu coloco tudo na conta das oportunidades e vida que segue, né? Literalmente, acho que 90% da minha vida foi baseada, tá com medo, vai com medo mesmo. Né? Então, enfim, esse é um bate-papo também para outro podcast. Vocês vão ter que me engolir agora a partir de agora. Agora pronto. Mas eu sou suspeita para falar, né, sobre conversas como essa. Eu sou fã de relacionamentos, né? Eu acho que principalmente daqui para frente, isso daqui vai ser mais valioso do que qualquer outra coisa, né? As pessoas estão parando de se relacionar, estão parando de genuinamente conhecer as pessoas, e acho que conversas como essa que muda, né, a nossa curva, a nossa vida. Então, muito obrigada. Agradeço. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo enorme para vocês.